A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Amados, hoje nós estamos aqui trazendo o estudo o episódio 3 desse estudo das igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. A igreja que traz aqui esta história aqui, amado, dessa igreja, nos traz aqui uma mensagem mais profunda, né, do livro de Apocalipse. Essa igreja representa uma igreja fiel em meio à perseguição, mas que começou a fazer, né, concessões ao pecado. Isso aqui é muito sério. Era uma igreja fiel, porém deixou a desejar em alguns pontos. E aqui nós vamos estar trazendo aqui esse estudo maravilhoso, esse episódio desse estudo, a igreja de Pérgamo. O texto básico está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 12 ao 17. O contexto da cidade de Pérgamo, amado, vamos ver aqui esse contexto aqui em que eles estavam vivendo. Pérgamo era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Ela, queridos, era conhecida por seu grande centro político e cultural. Também possuía uma enorme biblioteca, né? Era um centro de idolatria. Havia templos dedicados a vários deuses. Isso aqui era o contexto que estava vivendo a igreja de Pérgamo. Foi uma das primeiras cidades, né, a promover oficialmente aí a adoração ao imperador romano. E foi por isso que Jesus disse, né? Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Olha que forte, irmãos. Olha que repreensão, olha que crítica que Jesus traz aqui para esta igreja. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Irmãos, esta expressão aqui provavelmente se refere ao ambiente dominado pela idolatria, pelo culto ao imperador e pela forte influência de Satanás sobre aquela cidade. Usa isso no nome de Jesus. Mas teve um elogio de Jesus para essa igreja. O que foi que Jesus elogiou? Jesus disse: retens o meu nome e não negaste a minha fé. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso quando nós não negamos a fé em Cristo. Nós sabemos que mesmo vivendo num lugar extremamente difícil, os irmãos continuavam confessando a Jesus, né? Aqueles irmãos fiéis que se mantinham fiéis, eles continuavam confessando o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, você pode também estar em um ambiente contaminado, estar em um ambiente que esteja corrompido, mas você pode viver sem se corromper ali naquele meio. Louvado seja o nome do Senhor. Eles permaneceram firmes, queridos. Isso nos ensina que é possível sim servir a Deus mesmo vivendo numa sociedade corrompida que nós estamos vivendo, cheio de erros, cheio de corrupção, né? Cheio de falcatrua, né? Onde o pessoal vê só os seus lados, criam leis para favorecer a si próprios. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui nós temos um exemplo, né, de Antipas. Jesus ele menciona Antipas, minha fiel testemunha, aqui no livro de Apocalipse. Antipas, amado, nós sabemos que ele foi morto, né, por causa de Cristo. A tradição cristã diz que ele foi martirizado por se recusar a adorar o imperador, né, que foi ali colocado ali, iniciada ali aquela adoração ao imperador, mas ele se recusou, por isso que ele foi martirizado. Enquanto muitos negavam Jesus para salvar a própria vida, Antipas permaneceu fiel até a morte. Por isso que a Bíblia diz, amado, que quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. Antipas foi este que perdeu a sua vida por amor a Jesus, foi fiel até o fim, não negou, foi martirizado, porém, né, com certeza teve o seu lugar preparado no céu, assim como Estevão e outros demais que foram martirizados. Que exemplo para nós, né? Muitas vezes nós
Queremos baixar a cabeça, baixar a guarda com tão pouco. Alguém te fez uma cara feia, o almoço não saiu bem, né? Às vezes alguém te xingou, falou algo que você não gostou e começamos, não vou naquela igreja mais não, porque ali eu fui maltratado, ali eu fui humilhado, e começa até acrescentando o que aconteceu com ele. Mas aqui, amados, Antipas, ele foi martirizado por não negar a sua fé, por não negar o nome de Cristo. Isso aqui é um exemplo imenso para nós. Tinha um problema naquela igreja? Tinha. E qual era o problema da igreja? Apesar da fidelidade, né, Jesus tinha algo contra eles, contra aquela igreja, que era a doutrina de Balaão. Balaão, amado, aparece no livro de Números, né? Como ele não conseguiu amaldiçoar Israel, ele ensinou o rei Balaque a seduzir o povo, né? Então, toda vez que ele era chamado para amaldiçoar, Deus transformava aquilo em bênção para Israel. Agora ele chega e fala assim, se vocês fizerem assim, 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 ele deu ali a dica de como fazerem, de como se juntarem com os deuses, com as mulheres alheias, aí Deus se afastaria deles. Irmãos, qual foi o resultado, né, de Balaque seduzir o povo? O resultado foi a idolatria, né? Serviram outros deuses, foi a imoralidade sexual, mistura entre o povo de Deus e os costumes pagãos, tudo isso aí. Isso aí foi tremendo, aí Deus castigou severamente, porque eles estavam na doutrina de Balaão. Então Jesus diz que algumas pessoas na igreja, amado, estavam fazendo exatamente isto, aqui nessa igreja de Pérgamo. Também Jesus fala sobre os nicolaítas, fala que ali também havia pessoas seguindo a doutrina dos nicolaítas, né? Então a Bíblia, ela não explica todos os detalhes aqui, mas eles eram conhecidos por incentivar uma vida de concessões ao pecado, tentando conciliar a fé cristã com práticas imorais e idólatras. Era isso que estava acontecendo aqui, seguindo as doutrinas dos nicolaítas. Aí, amados, tem um erro muito grande aqui dessa igreja, da igreja de Pérgamo. O maior erro não era apenas existirem, né, pessoas ensinando essas coisas, não. O problema era que a igreja estava tolerando isso. Irmãos, tem essas coisas, nós sabemos que existem pessoas na igreja que idolatram cantores, idolatram pregadores, idolatram uma série de pessoas na igreja, né? Mas o problema maior, querido, é alguém tolerar essas coisas, né? Nós temos que repreender e não aceitar certas coisas, certas adorações, certos elogios para nós. Não devemos fazer isto, porque isso torna-se uma idolatria e Deus não divide a sua glória com ninguém. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós sabemos que existe, né? Existe pessoas ensinando essas coisas. Existe, né? Segue quem quiser, mas o problema é aceitar, é dizer que a pessoa está certa. Irmãos, e o peso maior é para aqueles que ensinam. Você sabia? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, ai daqueles que amamentam, né, naquele dia. Amamenta por quê? Está ensinando errado, às vezes está entregando leite errado, o alimento errado para as pessoas, e este vai pagar um grande preço, porque ele está ensinando. E foi o problema de Balaão. Balaão ensinou, né, o povo de Israel a se misturarem com outros deuses, a pecarem, e isso foi um castigo enorme para eles. Então, amado, ele permaneceu firme diante da perseguição externa, mas começou a enfraquecer diante da corrupção interna. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um grande alerta para nós hoje, para a igreja nos dias de hoje. Às vezes, amados, é mais fácil enfrentar um inimigo de fora do que um pecado aceito dentro da igreja. E nós devemos tomar cuidado, muito cuidado com isso. Aí agora, querido, nesse mesmo capítulo, Deus, né, o Senhor chama ao arrependimento. O Senhor lhe dá sua repreensão, lhe dá sua palavra. Agora Jesus diz assim, arrepende-te. Não era um convite, era uma ordem, queridos. Era uma ordem. Se não houvesse arrependimento sincero no coração, Cristo viria contra eles com a espada da sua boca, que é a sua palavra, né, símbolo da palavra de Deus, e do seu juízo. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós devemos tomar muito cuidado, arrependermos e voltarmos,
né, e recomeçar de onde nós caímos. Aí Deus faz uma promessa ao vencedor, aquele que se arrepender. Jesus promete duas coisas maravilhosas. Duas coisas que nós iremos experimentar para aquele que se arrepender, para aquele que se voltar para o Senhor. Ele promete o maná escondido, né? No deserto, Deus sustentou Israel com o maná. O maná escondido simboliza Cristo, o verdadeiro alimento espiritual e a comunhão eterna com Deus. Por isso que a Bíblia diz que eles não murmuravam contra Moisés, mas sim contra o maná que simbolizava Cristo. E o Senhor Jesus também, ele promete uma pedra branca, né? Naquela época, uma pedra branca podia apresentar absolvição, né? Em um julgamento. Uma pedra branca podia ser um convite para um banquete. Uma pedra branca naquela época, sinal de aceitação e vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus promete isso aí. O maná escondido, que é Jesus, e a pedra branca, que Deus irá te absolver dos julgamentos, né? Está convidando você para o banquete, para a boda do Cordeiro, né? E o sinal de aceitação e vitória. Não havia um nome, né? Um novo nome. Naquela pedra havia um novo nome, como ele fala, né? Conhecido, né? Então nessa pedra havia esse novo nome, conhecido apenas por quem o receberia, né? Simbolizando aí um relacionamento pessoal e eterno com Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Qual é a lição, amados, que eu quero trazer aqui hoje, para hoje, os dias de hoje? Nós podemos viver em um mundo corrupto sem abandonar nossa fé. Podemos, porque é só nós continuarmos assim como Antipas fez, não negou a sua fé, né? Foi martirizado, mas não negou a sua fé. Nós devemos fazer o mesmo. A lição para hoje também, amada, é fidelidade não substitui santidade. Ouça isso no nome de Jesus. Eu sou fiel, não preciso ser santo. Não. Ser santo, né? Sem a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa lição para hoje também é que não devemos tolerar falsos ensinos. Por isso que temos que fazer como os bereanos, amados, corrigir, verificar na palavra de Deus e corrigir aqueles que ensinam errado. A lição para hoje também é que Deus deseja uma igreja pura. Não apenas uma igreja corajosa, mas uma igreja pura. Corajosa está cheio de corajosos por aí. Eu falo mesmo, falo na lata, porque eu... Não é assim. Deus quer uma pessoa, uma igreja pura. Né? Deus não deseja uma igreja... Deus deseja uma igreja pura, não apenas corajosa, aqueles que acham que está falando, que fala a verdade e que não sei o quê. Irmãos, se não tiver pureza, não entrará no reino de Deus. A verdade deve ser também preservada com amor e firmeza. Essa é a lição para hoje, que este capítulo, esse estudo, esse episódio aqui vem trazendo para nós. Qual é a aplicação, qual é o ensino para a igreja hoje, para a igreja atual? É que muitas igrejas hoje, irmão, permanecem firmes contra a perseguição, mas correm o risco de aceitar o pecado, relativar a Bíblia ou adaptar o Evangelho para agradar as pessoas. Existem pessoas, irmãos, que não têm coragem de falar a verdade, porque vai machucar, porque alguém vai sair da igreja, não vai ter aquele dízimo, né? Não vai ter aquela oferta, não vai ter aquela ajuda que vão ser... Não, irmão, não devemos fazer isso. O pastor, o guia, o líder, ele está cuidando de um rebanho que ele é responsável a levar aquele rebanho até o céu, até Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a mensagem para Pérgamo continua atual, continua para nós. Permaneçam fiéis, mas não façam acordos com pecados. É isso que o Senhor está falando para mim e para você hoje. Permaneçam fiéis, mas não façam acordos com o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 16 vai nos dizer, nos diz, né? Já está escrito: arrepende-te, pois, quando não te arrependeres, em breve virei a ti e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, que Deus nos ajude a sermos como Antipas, fiéis até o fim, sem negociar a verdade do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus Cristo assim nos abençoe, né, para sempre. E continue aqui nesse canal, se inscreva, deixe seu like, seu joinha. Isso aqui é muito importante para o crescimento do nosso canal. Compartilhe esse estudo de Apocalipse que nós estamos trazendo aqui nesses dias,
para que nós possamos. Tem pessoas que têm medo do Apocalipse, tem pessoas que não falam do Apocalipse porque falam que é um livro difícil, que é um livro que traz medo, que traz pavor. Não, irmãos, não tem segredo, não tem, é só nós vivermos conforme a palavra de Deus manda nós sermos fiel. Você vai ver, que você vai descobrir muitas coisas aqui neste livro de Apocalipse. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Pai, abençoa cada um que ficaram aqui neste vídeo, Senhor, escutando, aqueles que irão, Senhor, fazer a sua profissão de fé, de seguir ao Senhor Jesus Cristo, fiel, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades, mas eles permanecerão fiel, assim como Antipas permaneceu, Senhor, mesmo na luta, ele foi martirizado, mas não negou o teu nome, não negou a fé em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.